Olá pessoal, estamos chegando por aqui para trazer uma palavra de Deus para você que nos assiste através do nosso canal Boas Novas TV e Juí. Novamente voltamos a trazer uma meditação no Salmo de número 1. A gente tem demorado às vezes para gravar a mensagem porque a gente está com uma escassez de mão humana. Ou seja, aqui nós abrimos oportunidade para outros membros, outros obreiros, líderes, mas a gente não tem visto essa disponibilidade por parte das igrejas ou por parte de obreiros, líderes. Uma coisa que a gente tem visto, né, que não há uma disponibilidade hoje em dia. A gente já não vê essa disponibilidade, as pessoas querendo pregar o evangelho para o crescimento do reino de Deus. Hoje a maior parte que prega o evangelho usa propriamente o evangelho para trazer crescimento para o seu ministério, para trazer crescimento aí para a sua igreja, entre aspas, o seu templo. Então a gente está tendo bastante dificuldade para ter apoio muitas vezes de pastores, de líderes, de obreiros, por esse fato. Hoje as igrejas querem construir o seu ministério, o seu império, e então não tem aquela disponibilidade que a gente tinha um tempo atrás, que a gente ia pregar nas rádios, a gente ia pregar nas praças, a gente ia pregar no lugar ao ar livre, evangelismo que a gente fazia, e a gente ia de casa em casa e aproveitava a oportunidade. E o que mais a gente se importava era que as pessoas conhecessem Jesus, se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para o Senhor. Não, primeiramente, converter as pessoas para as igrejas como se faz hoje. Hoje já existe toda uma psicologia humana aí por trás da pregação do Evangelho para que as pessoas fiquem na sua igreja. Lamentável, mas é isso que acontece nesses dias. Eu até quero ter a oportunidade, uma hora, estar falando aqui sobre a igreja de Cristo, e a igreja do homem. Existe bastante diferença. Mas hoje, voltado ainda texto bíblico que eu venho meditando diariamente, tenho compartilhado aqui em casa, a gente tem conversado bastante sobre esse salmo, o salmo de número 1. Por que eu gosto de ler os salmos? Porque em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, falando da igreja de Éfeso, ele fala sobre o fato da gente não se embriagar com vinho. Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis, não vos exceder com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Volto a dizer, não vos exceder, não vos embriagar. Uma coisa é você tomar cálice de vinho, tomar aquele vinho socialmente, outra coisa é você se embriagar. E aqui o apóstolo Paulo está falando na igreja de Éfeso, dizendo, no qual esse vinho às vezes provoca dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E as maneiras da gente se encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. E o salmo de número 1 tem sido um salmo que tem falado grandemente comigo. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto das escrituras do salmo, onde eu tenho várias traduções aqui, já li outras também, já busquei saber o significado de algumas palavras para poder trazer uma explicação bastante
lúcida, bastante clara, você que nos assista possa ouvir, possa aprender, possa praticar. Eu até conversava com minha família e eu dizia que eu tenho uma grande dificuldade hoje. A gente vai nas igrejas e a gente não vê as pessoas ensinando o Evangelho, instruindo a palavra de Deus. É lido um texto e aí começa a fazer aquela viagem, muitas vezes para a Arábia, lá para a América do Sul, América do Norte, Europa Ocidental, e não se explica aquele texto. Quando eu falo viagem, porque a pessoa começa, ela fala aquele texto, mas não explica, e aí cita 20, 30 versículos, e a pessoa sai dali sem ser alimentada, sem entender nada. E no Salmo de número 1, fala de dois caminhos. Até conversava e dizia para minha família que a minha dificuldade muitas vezes de poder, muitas vezes, concordar muitas vezes com determinados pregadores, até mestres, professores, porque não se pairam naquele texto, não explicam aquele texto, não aplicam aquele texto. O texto nós temos que ler, nós temos que explicar e nós temos que aplicar na nossa vida. Bom, vamos ler então o Salmo de número 1. Vou ler na Bíblia King James, atualizada versão, que fala sobre dois caminhos. Diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Bom, como eu estava falando aqui antes, que o fato da gente ter algumas dificuldades, questão humana, ajuda na obra do Senhor para estar pregando a palavra, eu disponibilizo aqui. Você tem a oportunidade de vir trazer a palavra de Deus, ensinar as escrituras, e isso é só conversar com a gente, você vai ter essa oportunidade, Então, devido a essa a falta de mão humana, a falta de cooperação de alguns ministérios, algumas pessoas, irmãos, pastores, líderes, obreiros, a gente tem demorado às vezes para trazer uma palavra aqui. A gente está reaproveitando alguns estudos que a gente já trouxe no nosso canal, falando sobre o que é mundo, o que é carne, o que é pecado, e trazendo uma explicação muito clara do que é isso. Vejo que ainda hoje as pessoas, elas se baseiam em pastores, se baseiam em igrejas e acabam aceitando muitas coisas como verdade e acabam sendo manipuladas com uma verdade que não está na Bíblia ou que não está nas Escrituras, ou que seja lei, seja uma coisa que Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou, nos comprou da maldição da lei. Então nós temos que buscar esse conhecimento, não esperar para que os pastores nos ensinam, não esperar para que a igreja nos ensine, porque as igrejas hoje, muitas das igrejas ensinam voltados para os seus benefícios, voltado para algo que vai satisfazer o propósito do ministério da igreja qual prega.
Agora, prestando atenção, gente, outra coisa que eu digo antes de entrar nesses textos das escrituras, nem todo mundo que está dentro da casa de Deus tem fé. Nem todo mundo que está dentro da casa de Deus é crente, porque o próprio Senhor Jesus disse que o joio e o trigo estão juntos. Nem todo mundo que está dentro da igreja, são crentes. Nem todo pastor também, né? Nem todo obreiro são homens de Deus. Bom, mas vamos voltar para dentro desse texto aqui que a gente vai falar, a gente vai entender algumas coisas, né? Os dois caminhos, quais são esses dois caminhos? Qual é o caminho que você anda? Bom, você pode dizer, não, meu caminho é Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém quer vir ao Pai, vem através de mim. Mas, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pela sua forma de tratar os outros, a gente vê que o caminho que ela segue não é o caminho que é Jesus. Por isso que a gente vai ver sobre esses dois caminhos dentro desse Salmo 1, que diz assim: abençoado com felicidade é o homem. E o homem é esse que é abençoado com felicidade? E o homem é esse que é bem-aventurado? E o homem é esse que é bem-sucedido? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Quem é o homem abençoado? Quem é o homem bem-aventurado? Quem é esse varão? Quem é essa mulher? É aquela pessoa que não segue o conselho dos ímpios. Então significa que tem pessoas que seguem o conselho dos ímpios. Mas aí fui procurar quem é a pessoa ímpia. Eu fui buscar o que significa a pessoa ímpia. Um ímpio é aquele que não respeita a fé, a tua fé ou a minha fé. Aquele que não respeita a sua forma de crer, né? Ou o dicionário diz assim que não respeita a sua religião. Mas, tirando essa palavra religião, é aquela pessoa que não respeita a sua fé, que não respeita a sua crença. E esse homem que é abençoado do Salmo 1, abençoado com felicidade, é o homem que não segue o conselho dessas pessoas que não respeitam a fé, que não respeitam a Bíblia, que não respeitam a palavra de Deus. Não siga. Mas a pessoa vai dizer assim, mas eu não sigo o conselho das pessoas. Quer ver uma coisa? Para você que assiste televisão, para você que assiste o Jornal Nacional, outros canais aí, eles estão toda hora passando conselhos. E são pessoas que não respeitam a nossa fé, que não respeitam a nossa forma de crer. Veja um exemplo. Eles passam conselhos através das suas novelas. Daqui a pouco a gente vai ver que muitas vezes a gente se assenta na frente da televisão e eles escarnecem da família, escarnecem daquilo que é sagrado. Então é muito importante, né, que a gente preste atenção o que a gente está recebendo como conselho. A gente pode dizer que não, né? A gente não está recebendo conselho, mas aí eu estou baixando aquela Bíblia, a Bíblia atualizada, né? A Bíblia na linguagem atualizada, ela explica muito bem esse texto. Depois a gente vai falar sobre esse versículo, a última parte lá, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado
para não seguir o conselho dos ímpios. Então, esses conselhos dos ímpios são aqueles que muitas vezes são disfarçadamente. Tu acha que eles vão dar um conselho sabendo que você tem... que você é um cristão, que você é um crente, que você é um seguidor de Jesus, que você é um discípulo de Jesus? Assim vão chegar? Não, eles dão através dos seus meios de comunicação, as suas mídias, através muitas vezes de ensinamentos, de instruções, e é isso que o texto está falando, que não segue o conselho dos ímpios. Mais uma vez, quem são os ímpios? São aqueles que desrespeitam a nossa fé, que desrespeitam a nossa forma de crer, que desrespeitam a nossa religião. Religião viva e pura de Deus são aqueles que atendem os órfãos, né? Que atendem as viúvas, que amparam essas pessoas. A religião pura é essa. E o texto diz assim, ó, não segue. Quer dizer que tem gente que segue o conselho dessas pessoas. E quando elas seguem o conselho dessas pessoas, elas não são abençoadas. Então, para quem segue o conselho dessas pessoas, não são abençoados. E para quem não segue, então tem o caminho daqueles que seguem e o caminho dos que não seguem. Os que não seguem são abençoados, os que seguem não são abençoados. Por que muitas vezes as pessoas dizem, eu estou na igreja, eu fiz propósito, eu fiz voto? E seguidamente eu estou conversando com as pessoas que vão nessas igrejas, que fazem propósito. Só que essas pessoas seguem o conselho daquelas que são ímpias, más, homens maus, que não respeitam a fé, que não respeitam a palavra. E aí, dentro da igreja também acontece isso. Quando a gente não ensina, quando a gente não instrui as pessoas segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus, a gente também começa a desrespeitar a fé, começa a desrespeitar a fé das pessoas, começa a desrespeitar a forma de crer, porque em vez de ensinar a palavra de Deus, ela ensina outras coisas, tirar benefícios. Hoje tem bastante a psicologia humana, né? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Se você quer ser abençoado, não siga o conselho dos ímpios. Outro exemplo que a gente vai falar aqui, agora a segunda parte desse versículo diz assim, ó, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Primeira parte, não segue o conselho dos ímpios, os homens maus, das pessoas que desrespeitam a nossa fé. Desrespeito. Não siga o conselho dela. Não segue o conselho daquelas pessoas que desrespeitam a nossa crença. Mas aí, a pessoa pode não estar seguindo o conselho dos ímpios. Mas olha agora que diz aqui, ó, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Quer dizer, para você ser abençoado com felicidade, para você ser abençoado por Deus, pela palavra, você não pode se deixar ser influenciado pela conduta dos pecadores. Mas aí, eu pergunto para você, como a gente é influenciado pela conduta? Sabe como? Muitas vezes a gente vê alguém fazendo as coisas e vai vendo, principalmente no trabalho, lá onde tem muitos pecadores. Quem são esses pecadores? Eu também fui buscar o significado dessa palavra. Pecadores são aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber das coisas de Deus. Entendeu? Quando você fala de Deus, ela diz, não, essa coisa de religião eu não quero saber. Entendeu? Ela já joga o que é religião. Por isso que eu não gosto de usar muito a palavra religião, né? Se alguém quer ser religioso, então cuide dos órfãos, ampare as viúvas. Essa é a religião pura, imaculada. Alguém quer ser religioso.
Então, voltando ao texto, não se deixe influenciar pela conduta daqueles que não querem saber de Deus. Mas esse texto fala, não se deixe influenciar. Significa que tem gente que é influenciável. E como é que acontece a influência? Como é que acontece a influência? É dia após dia batendo no mesmo martelo. Até que a pessoa, daqui a pouco, ela já está imitando a conduta, a forma de viver daquelas pessoas que não respeitam, não quer saber de Deus. Por isso que diz aqui, ó, não se deixe influenciar. Primeiro, não segue os conselhos dos ímpios, das pessoas que desrespeitam a fé, que desrespeitam a nossa forma de crer, que desrespeitam a palavra de Deus. Não siga o conselho dessas pessoas. E esses conselhos vêm das formas mais discretas, né? Vêm das formas mais sutis, enganosas, vêm tão sutis. E se a gente não desligar o canal de TV, daqui a pouco a gente está fazendo aquilo que eles estão dizendo e achando que é certo. Ontem eu estava num aniversário e as pessoas já estavam, por exemplo, assim, pessoas antigas, né? Que eram contra casamentos de homem com homem, mulher com mulher, que hoje está se tornando para muitos normalidade, uma coisa que não é normal, que o homem criou, porque Deus criou o homem e a mulher. Já estão começando a aceitar, quer dizer, estão seguindo conselhos de quem? De pessoas que desrespeitam a nossa fé, pessoas que desrespeitam a palavra de Deus, estão sendo influenciadas pela conduta daqueles que não querem saber de Deus, estão sendo influenciados pela conduta dos pecadores, imitando o costume daqueles que não querem saber das coisas de Deus. É normal, está se tornando normal, Quer dizer, estão sendo influenciados. E agora, a parte bastante importante, diz assim, ó, nem se assenta na reunião dos zombadores. Tem outra tradução que diz assim, nem se ajunta, deixa eu achar aqui, a Bíblia atualizada, onde está? A Bíblia na linguagem atual, ela vai dizer uma parte bastante importante, essa última parte do versículo, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí foi buscar, tem que haver uma explicação clara para as pessoas poderem entender o que é. Sabe que a gente pode, olha aqui, diz aqui, antes de eu continuar, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, as pessoas que não respeitam a fé, as pessoas que não respeitam a sua forma de crer, não respeitam a palavra de Deus. Não se deixe levar pelos conselhos dessas pessoas. Que não segue o exemplo, né? Quem é feliz, quem é abençoado com felicidade, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Não dá para seguir exemplo dessas pessoas. A conduta deles é má. Não dá para seguir exemplo. Não querem saber de Deus. Que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Não se juntam com tudo que é sagrado. Família é sagrada, não é? O casamento é sagrado, não é? O pai é sagrado, não é? A mãe é sagrada, não é? O que a televisão, as novelas ensinam hoje? Tudo que não é sagrado. Então, no momento que a gente se assenta na frente da televisão e começa a ver, né? Por mais que não concorde, mas daqui a pouco ela tá dando risada, né? Isso é normal, agora é a modernidade, né? Aí é troca de marido, troca de esposa, é homem com homem, mulher com mulher. Pelo amor de Deus, gente, olha, entenda esse texto.
estão zombando de tudo que é sagrado. É filho que não respeita pai, é filho que não respeita mãe, é pai, é mãe que provoca a ira dos seus filhos. Eles fazem tudo contra aquilo que é sagrado. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter, de não se assentar na roda dos escarnecedores. No momento que a gente se assenta na frente da televisão e começa a aceitar essas coisas aqui, estão zombando de tudo que é sagrado, a gente está se ajuntando a essas pessoas. E aí não é abençoado. Aí não é feliz. Aí uma pessoa triste, uma pessoa em aflição, não ora mais quando está aflita, não ora mais quando está triste, não busca mais a Deus quando está doente. São detalhes. Porque essa pessoa está fazendo o que, se deixando levar pelo conselho das pessoas que não respeitam a fé. Está se deixando levar pelo conselho das pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Esqueceram da palavra de Deus, esqueceram do evangelho e estão sendo levados pelo conselho das pessoas más. E segue o exemplo, estão seguindo o exemplo das pessoas que não querem saber nada de Deus. Então são dois caminhos. Ou você segue o caminho daqueles que rejeitam essas coisas, ou segue o caminho dos ímpios, dos pecadores, dos zombadores. E tem muita gente dentro da igreja que está seguindo o exemplo dessas novelas, né? Dessas pessoas com quem ela convive, falando mal dos outros, desprezando os outros. E aqui eu entro num tema. Tem muita gente que despreza a nossa pessoa porque não crê da forma que ela, não vive da forma que ela vive, né? Pelo fato da gente pregar só o evangelho e não misturar a coisa do Antigo Testamento com a nova vida, eles nos desprezam. Porque a gente não está na igreja deles. Eles nos desprezam. Porque a gente não prega como eles pregam, não ensina como eles ensinam, né? Não constrói ministérios, reinos de homem como eles constroem. Não. Eles nos desprezam. Esse uma hora eu quero trazer uma palavra falando sobre o fariseu e o pecador. E muito fariseu, eu dou dízimo, Senhor, eu não sou igual a esse aí, eu não sou igual ao Sala. Eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo 2 vezes, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Eu não me assento, com esse com A, com a B. Tem gente que está zombando de tudo que é sagrado. Zomba do pai, zomba da mãe. Família é sagrada. E a gente está vendo dia após dia a família sendo zombada. É de uma forma bem discreta, nojenta, repugnante. Só que eles conseguem fazer uma arte, uma psicologia tão influenciadora que as pessoas vão aceitando. É o que está acontecendo hoje em dia nos meios de comunicação, nas novelas, nos jornais. Outra coisa aqui para te ver, não se deixe levar pelos conselhos dos maus. Se deixam levar pelo conselho dos ímpios, falar mal da autoridade, uma vez que as autoridades são constituídas por Deus. Romanos capítulo 13. Não respeita as autoridades. É isso que eu estou falando. Abençoado, vou voltar na Bíblia King James aqui. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Quer ser abençoado com felicidade? Não siga o conselho dessas pessoas que falam mal do que é sagrado, que falam mal das autoridades instituídas por Deus. A palavra manda nós orar pelas autoridades.
para que tenhamos paz. Mas tem muita gente falando mal do governo, tem muita gente falando mal das autoridades, porque segue o conselho dos ímpios, daqueles que não respeitam a fé, aqueles que não respeitam a palavra de Deus. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Estão sendo influenciados pela conduta daqueles que não querem saber nada de Deus. Estão assentados na roda, ou estão assentados na reunião, no ajuntamento, aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Existem dois caminhos. Caminho de não seguir esses conselhos, não se deixar influenciar, não se assentar na roda. E existe o caminho daqueles que seguem o conselho dos ímpios, daqueles que são influenciados pela conduta, né, dos pecadores, daqueles que não querem saber nada de Deus. E tem aqueles que se assentam na reunião dos zombadores. Aí tem muita gente que acha que isso, mas eu não, eles já, por exemplo, já vem na imaginação, eu não me assento eu não vou num barzinho, eu não vou me assentar com aquele que bebe, com aquele que fuma, não. Mas daí se assenta na frente da novela e aceita, acata tudo que é novela em cima. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Não se assenta. Não se assente. Não se assente na reunião dos zombadores, aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Cuidado! Tem que ter bastante vigilância, porque daqui a pouco você está seguindo a conduta, está sendo influenciado pela conduta daqueles que desrespeitam a palavra de Deus, que não querem saber de Deus. Não se deixe influenciar pela conduta. Aqueles que falam mal da esposa, a esposa fala mal do marido, deixa o marido, já fica com... Essas novelas aí é tudo atravessada, gente. Ela vem contra tudo aquilo que é sagrado. Tem que abrir o olho para que não seja influenciado. Isso influencia. Tu acha que não? Tu acha que essas novelas são criadas como? Como é que elas são criadas? Por gente, psicólogos, terapeutas. E eles trabalham em cima psicológico, eles trabalham em cima do subconsciente, do consciente das pessoas. E a gente sabe, como produtor, criador de conteúdo, que 90 dias é o tempo suficiente para você influenciar uma pessoa. 90 dias é o tempo suficiente para provar se um produto vai dar certo ou não. E é essa técnica que é usado muitas vezes pela mídia, é usado muitas vezes até mesmo por mercadores da palavra de Deus. 90 dias. Qual é o tempo que as novelas usam? 90 dias, porque sabe que 90 dias é o tempo suficiente para provar que aquele produto vai dar certo ou não. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Olha quanta coisa boa tem nesse texto da palavra de Deus. Eu estou aqui pregando já há um bom tempo em cima de um verso, de um versículo. Versículo 2, Salmo 1. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Sabe quem é abençoado com felicidade? Sabe quem é abençoado com alegria? Aquele homem, em vez de estar nesses lugares, nesse ambiente, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor. Eu conversava com a minha família e dizia uma coisa. Sabe que
Se a gente, como diz aqui, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus sabia que se a gente não meditar nesse livro de dia e de noite, a gente vai começar a seguir o conselho dos ímpios. Se a gente não meditar na lei do Senhor, a gente vai ser influenciado pela conduta dos pecadores. Por isso que eu digo, não adianta ir na igreja todo domingo e não meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Muita gente que está indo na igreja não sabe por que não é abençoado. E aqui diz: sua plena satisfação está na lei do Senhor. Seu prazer está na lei do Senhor. E eu perguntava, a gente conversava aqui, eu dizia: o que é ter prazer de uma coisa? Uma coisa saborosa, gostosa. Tem prazer, tem satisfação de estudar, de ler a lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. Onde está a sua satisfação? Você tem satisfação na palavra de Deus? Você lê, medita de dia e de noite? Agora deixa eu explicar uma coisa aqui. A sua plena satisfação, completa satisfação, está onde? O texto fala aqui que para a pessoa ser abençoada, nós temos dois caminhos. Tem gente que tem plena satisfação, completa satisfação na lei do Senhor. E tem aqueles que não têm prazer. E não tem satisfação na palavra de Deus. Não tem prazer de ler, não tem prazer de obedecer, não tem prazer de conhecer as Escrituras. E não medita nem de dia nem de noite. Só domingo. Misericórdia. Aí eu estava buscando significado da palavra lei do Senhor. Lei, né? A sua satisfação, seu prazer está na instrução. Lei quer dizer instrução. Lei quer dizer ensinamento do Senhor. Quer dizer, a sua satisfação, seu prazer está na lei, está no ensinamento, está na instrução do Senhor. Quer dizer, a Bíblia Sagrada, ela é instrução. A Bíblia Sagrada é ensinamento. Por isso que diz para nós buscar esse ensinamento dia após dia. Buscar esse ensinamento na lei de Deus. É as Escrituras. É a palavra de Deus. Nós precisamos buscar isso dia após dia, amados. Buscar satisfação na lei do Senhor. Porque se a gente não fizer isso, não meditar de dia e de noite os ensinamentos de Deus, daqui a pouco o que vai acontecer? A gente vai estar seguindo o conselho dos ímpios, vai estar sendo influenciado pela conduta dos pecadores. Daqui a pouco a gente vai estar sentado na roda, na reunião, no ajuntamento dos zombadores, né? Que é sentar na frente da TV, né? Muita gente que acha que é só corpo a corpo. Na sua lei, medita na sua instrução, na sua lei, no seu ensinamento, né, do Senhor, na instrução do Senhor, ela medita de dia e de noite. Aí eu estava buscando um texto. Quer ver o que é meditar, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 28. Atos 8, versículo... Vou começar desde o 26, que diz assim: um anjo do Senhor... Vou botar aqui,
Isso. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te, Atos 8:26. Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém em Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Lá foi Felipe. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, um etíope, era procedente da região da África, situada entre o Egito ao norte, que agora é a Etiópia, ao sul. Aí fala desse eunuco, um alto funcionário que era frequente dar aos eunucos postos de alta responsabilidade. Alto oficial de Candace. Candace é título que dava às rainhas de tal país, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta, esse etíope, eunuco, ele estava de volta assentado no seu carro. Ele vinha fazendo o quê? Versículo 28. Vinha lendo o profeta Isaías. Ele estava meditando. Ele vinha lendo. Então disse o Espírito Santo, o Espírito disse a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Olha só isso. Quando você medita, quando você lê a palavra de Deus, pode ter certeza, se você não entende, o Espírito Santo vai dizer a alguém para se aproximar de você, te acompanhar. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Felipe, ouviu, olha só, ouviu ler o profeta Isaías. Ouviu ler o quê? O profeta Isaías perguntou: compreendes o que vens lendo? Quer dizer, ele estava meditando, ele estava lendo, e estava lendo de uma forma audível que dava para ouvir, porque Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: você compreende o que você lê? Aí ele respondeu: como poder entender se alguém não me explicar? Então Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquedor, assim ele não abriu a boca. Segue o texto. Ele depois pediu que ele explicasse a quem se refere o profeta, se ele estava falando dele ou de algum outro. E Felipe explicou, começando por a passagem que anunciou-lhe a Jesus. É assim, amados. Ele estava meditando, lendo em voz alta. Isso é meditar. Meditar de dia e de noite, lendo em voz alta. E a palavra de Deus diz que Felipe ouviu, se aproximou por ordem do Espírito Santo. Então, a sua plena satisfação está na instrução do Senhor, está no ensinamento do Senhor, está na lei do Senhor. E nessa instrução, nesse ensinamento, você medita, você lê dia e noite, uma voz audível. Porque essa pessoa que faz isso, tem gente que tem satisfação, tem prazer, e tem gente que não tem satisfação, não tem prazer nas instruções, na lei, no ensinamento do Senhor, e não medita de dia e de noite. São dois caminhos. Qual caminho você se identifica? Qual caminho você está praticando? No versículo 3 diz assim: essa pessoa que tem prazer, completa satisfação na instrução do Senhor, na lei do Senhor, no ensinamento do Senhor, na palavra de Deus, que medita de dia e de noite, que lê de dia e de noite, essa pessoa é como uma árvore plantada à margem de águas correntes. Você já viu aquelas árvores plantadas na margem, na beira dos rios, água corrente? Ela dá fruto no tempo certo, não fora de tempo. E as folhas dela nunca murcham. Assim é o homem de Deus, é o servo de Deus, é a mulher de Deus, que tem satisfação na lei do Senhor, tem satisfação, prazer,
é agradável. Ela anela por essa instrução, por esse ensinamento. Eu sinto isso. Esse anelo, essa vontade, essa satisfação, esse prazer na lei, na instrução, no ensinamento do Senhor. E medito, leio em voz alta para mim mesmo. Quando eu não consigo ler, eu coloco no audiobook e vou ouvindo, e ó, Deus vai falando com a gente. E essa pessoa é como uma árvore plantada à margem de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo apropriado, no tempo certo. Ela não dá fruto fora de tempo, ela dá no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Tudo quanto ela faz tem êxito, prospera. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho, e elas dão fruta no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Quer que as coisas comecem a dar certo na sua vida? Medita, tenha prazer. Seu prazer esteja na lei, na instrução, no ensinamento do Senhor. E nessa instrução, nesse ensinamento, nessa lei, nessa palavra, medita, leia, de dia e de noite. A Bíblia diz assim: o mesmo não acontece com os maus, com os ímpios. Eles são como uma palha que os ventos levam. Existem dois caminhos. Aqueles que meditam e aqueles que não meditam. O mesmo não acontece com os ímpios. Eles não têm prazer na lei de Deus. Eles não têm prazer no ensinamento do Senhor. Eles não têm prazer na instrução do Senhor. Eles não meditam, eles não leem essa palavra. Eles zombam, eles escarnecem de tudo que é santo, tudo que é sagrado. Eles zombam da família, eles zombam do pai, eles zombam da mãe. Eles zombam dos casamentos, da mulher, da esposa que é fiel, do homem que é fiel. Zomba de tudo, todos. Mesmo não acontece então com os maus. Eles são como uma palha que o vento leva. Você já viu uma palha? Tem um exemplo aqui? Tipo esse papel. São assim. No dia do juízo, eles serão condenados. Ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Uma outra tradução aqui, Nova Bíblia Viva. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, dos que não querem saber de Deus, nem participa de rodinhas onde facas em pouco caso de Deus. Como é feliz o homem que faz da lei do Senhor, da instrução do Senhor, do ensinamento do Senhor, a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei, nessa instrução, nesse ensinamento, ele fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Todos. Quer ter sucesso em todas as suas atividades? Medita nessa lei de dia e de noite. Mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença, né? Eles vivem sem direção, eles vivem sem segurança, têm medo de tudo e de todos. Um pedaço de palha soprado pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não, aquelas pessoas que não querem saber de Deus, não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece. Sabe quem são aqueles que obedecem a Deus? São aqueles que meditam, têm prazer, têm plena satisfação
na lei do Senhor. No ensinamento do Senhor, na instrução do Senhor. Aleluia. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece às suas leis, de quem obedece às suas instruções, de quem obedece aos seus ensinamentos. Mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. Esse é o texto da palavra. Ainda tem uma outra versão aqui. Diz assim. Salmo 1, livro de Gênesis, né? A bem-aventuranças de Cristo. Bem-aventurado, ditoso o varão, Cristo Jesus, quem é o nosso homem representante. Primeira Coríntios 15, 47. Deixa eu ver esse texto aqui. 1 Coríntios 15, versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Esse homem é Jesus. Olha só o que diz o texto aqui, amados. Bem-aventurado, ditoso o varão, Cristo Jesus é que é nosso homem representante. É do céu. Que não anda. Bem-aventurado o varão que não anda, que ordena o seu estilo de vida segundo o conselho dos ímpios, mas segundo a palavra de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não para no caminho mal do pecado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas sim justifica na fé em Deus. Todos os 150 salmos assinalam a Cristo, à exceção das partes que assinalam o maligno e os seus seguidores. Assim como os evangelhos proclamam os fatos de Cristo, os salmos escrevem seu coração, quer seja em sua expiação, em sua obra mediadora, em sua obra intercessora. Antes, na lei do Senhor, palavra de Deus, Salmo 119, versículo 97 ao 108. Eu vou ler, porque é tremendo. Deus fala através. Salmo 119, o versículo 97 até o versículo, se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar. Salmo 119, versículo 97 ao versículo 108. É interessante uma coisa agora de ver a diferença. Tem muita gente que fica, vamos dizer assim, quando a gente assiste um filme, a gente fica quantas horas? 2 horas assistindo um filme, até 3. Tem muita gente que assiste novela, fica 1h30, 2 horas assistindo novela. E aí quando ouve a gente trazer a palavra, pregar o evangelho aqui, eles querem que a gente seja rápido, né? Fast food, crente fast food, lanche rápido, palavra rápida, porque não tem tempo daí. Para as coisas de Deus não tem tempo. Para novela, filme, outras coisas, seus interesses pessoais sempre tem tempo. Para as coisas de Deus não. Será que essas pessoas dão prioridade para as coisas de Deus? É brincadeira. Aqui o Salmo 119, versículo 97 ao 108. Quanto amo a tua lei, teu ensinamento, a tua instrução, Senhor. É a minha meditação, é a minha leitura todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito, leio os teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparte dos teus juízos, pois tu me ensinas.
Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus decretos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina-me os teus juízos. Aleluia. Glória a Deus. Antes, a lei do Senhor, a palavra de Deus, está o seu prazer. Está o prazer de nosso Senhor. Em sua lei medita de dia e de noite. Lê de dia e de noite. Foi a maneira em que Cristo, como nosso homem representante, em sua estrada, na sua estada terrestre e aqui na terra, o nosso exemplo tem a intenção de apontar a nossa prática também. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. João 7,37. Rios de água vivas correrão do seu interior. Louvado seja Deus. E dá o seu fruto no seu tempo. João 15, versículo 1 a 8 fala: cujas folhas não caem, e tudo quando ele fizer prosperará. Sua folha corresponde à folha da árvore da vida. Tudo que o homem faz morre. Tudo que Jesus faz vive para sempre e é abençoado. Amém. Glória a Deus. E dá o seu fruto no tempo certo. Só existe uma forma da gente dar fruto. João 15 fala. Depois, a partir do versículo 4, fala sobre a miséria dos ímpios, desgraça dos ímpios, daqueles que desrespeitam a fé, daqueles que desrespeitam a palavra de Deus, daqueles que desrespeitam a nossa forma de crer. A Bíblia diz: não são assim os ímpios. Fala também essencialmente do anticristo. Entretanto, inclui a todos os que seguem a Satanás. São como a palha que o vento espalha. Não importa quão rico, quão famoso, quão poderoso possa ser o ímpio, o Senhor o qualifica como palha. Portanto, os ímpios, versículo 5, não subsistirão. O anticristo não subsistirão no juízo. Não serão aceitáveis, por assim dizer. Nem os pecadores na congregação dos justos. Só aqueles que seguem o homem bem-aventurado, que é Cristo Jesus, são tidos como justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, Cristo e todos os que seguem Ele. Porém, o caminho dos ímpios, o anticristo, perecerá. É Cristo ou anticristo? Você escolhe. Em nome de Jesus. Está orando em nome de Jesus? Estamos meditando nos teus ensinamentos, na tua instrução, na tua lei. Estamos lendo, explicando, aplicando na nossa vida. Temos prazer, temos vontade, temos sede da palavra de Deus. E nessa lei nós queremos fazer a tua vontade. E não queremos, Senhor, seguir os conselhos. Por isso que nós lemos, por isso que nós meditamos na tua palavra, para não seguir conselhos de ímpios, de pessoas que não respeitam a fé, de pessoas que não respeitam a tua palavra. Chorar, cantar, lavassura,
para não ser influenciado pelo conselho dos ímpios, para não ser influenciado pela conduta dos pecadores, para não ser influenciado por pessoas desligadas de Deus. Oh, Paizinho do céu, sim, para não ser, Deus, influenciado por pessoas que têm uma conduta totalmente má no pecado. Estamos meditando para não nos assentar, nos ajuntar na reunião, no ajuntamento daqueles que zombam de tudo que é sagrado. Guarda-nos, Senhor, para que nós meditamos. Nós queremos meditar nessa palavra dia e noite, dia e noite. Assim como aquele etíope, aquele eunuco, ia meditando no livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo mandou a Felipe se aproximar e explicar a palavra de Deus. Nós também queremos isso, Senhor. Queremos ser como uma árvore plantada à margem dos rios, dar fruto no tempo certo. Para nós dar fruto, nós temos que estar na videira, que sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor Jesus. E aquele que está em mim dá muito fruto. Eu quero estar em ti, Jesus. Quero estar aí na tua palavra, no teu Espírito, para dar muito fruto para a glória de Deus. Dar fruto no tempo certo. Tudo quanto eu realizar, todas as minhas atividades vão prosperar. Sim, Deus, no nome de Jesus. Porque sabemos o que vai ocorrer com os ímpios. São como palhas que o vento carrega. Por isso, os ímpios, aqueles que desrespeitam a palavra de Deus, não sobreviverão ao julgamento, nem aqueles que não querem saber de Deus não vão ter lugar na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Conhecer ao Senhor é o caminho dos justos. Esse é um dos caminhos. E o caminho dos ímpios, daqueles que desrespeitam a fé, daqueles que desrespeitam a nossa forma de crer, daqueles que desrespeitam a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, aqueles que desrespeitam tudo que é sagrado, aqueles que desrespeitam a família, aqueles que desrespeitam o pai, aqueles que desrespeitam a esposa, o esposo. Caminho dos ímpios conduz à destruição. Deus, nós queremos entender, ter prazer nessa lei, nesse ensinamento, nessa instrução, nessa palavra. Muito obrigado, Senhor. Muitas pessoas que estão ouvindo agora, recebam vida, recebam cura, recebam salvação, recebam palavras de vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, agradecendo a você que tirou esse tempo para ouvir. A gente leva mais ou menos quase uma tarde, né, para preparar uma palavra, preparar o estúdio, luz, às vezes
vai dar aquela reste ali atrás, né? Porque a luz é muito forte, a gente às vezes tem barulhos, né? E a gente tem que esperar o momento certo para trazer a palavra de Deus para você. E a gente levou quase uma tarde para preparar esse estudo, trazer, as pessoas se alimentam, entendam clareza dos. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, sua família, pessoas que são bastante influenciadas pela mídia. Compartilhe. Essas pessoas precisam ouvir. Só há um caminho, a Jesus, a Deus Pai. Mas nós sabemos que ou nós seguimos o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus, segue o outro caminho da destruição. Como a gente viu aqui. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Que caminho você quer escolher? O caminho do Senhor? O caminho do Senhor é conhecer o Senhor. O caminho dos justos é conhecer o Senhor. O caminho dos ímpios, aqueles que não querem saber nada de Deus, pode ter certeza, destruição. Inscreva no nosso canal, comente, deixe esse comentário, deixa aí seu nome, pedido de oração. Está orando por você. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Mais tempo, reflexão, meditação em nome de Jesus.